meu querido amigo concurseiro, que é a professora Graziela Barros, e a gente vai dar início à nossa super aula totalmente renovada, totalmente modificada para você com o melhor conteúdo, né? Que não podia ficar de fora a informática, que você sabe que é a melhor disciplina. Se alguém lhe falar o contrário, tá errado, né? Tá totalmente equivocado, porque você sabe que a informática, pegar aqui no pincel, é a melhor disciplina de todas. Então vamos lá. Gente, sem mais delongas, Aurélio, bota aí a foto desse slide que tá muito lindo. Eu tô quase apaixonado, tô quase me beijando, gente, aqui. Vai, arrasa aí. Tá doido, tá top demais. Beijo, agora bota pra mim aqui de volta. Vamos lá. Galera, hoje a nossa aula, a gente vai entender primeiro o que é a informática, tá certo? Primeira coisa que a gente vai entender, eu sempre gosto de dar início, né, a introdução, porque você pode até dizer que você não gosta de informática, mas você não gosta porque você não entende. E agora você vai entender, tá bom? Então bora lá. Primeira coisa que você vai entender é o que é informática, certo? O que é informática. Primeira coisa que você vai entender na sua vida é isso aqui, ó. Você concorda comigo que tudo gira em torno desse cara aqui, ó, da informação, certo? Informação. Você está assistindo essa aula para você obter informações. E aí eu quero que você entenda o seguinte, a maneira com que você recebe as informações, lê as informações hoje em dia, né? Os meios de comunicação não são diferentes da maneira que o seu pai, a sua mãe se comunicavam. Vou dar um exemplo muito claro para você. O jeito que a sua mãe conheceu seu pai foi a mesma coisa que você conheceu seu namorado ou seu namorado? Não, professora. Porque o meu pai foi lá na casa da minha mãe, deixou um bilhete para ela. E eu não, né? Eu fui lá, curti uma foto no Instagram, né? Fui no direct, pedi o WhatsApp. Então, a maneira com que a gente se comunica, a nossa geração se comunica, é diferente da maneira que nossos pais, nossos avós se comunicavam, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que vai entender é isso aqui, ó. O que é informática? A palavra informática, gente, ela vem da informação. O que é informação? Ave Maria, professora. Fale logo, deixe de enrolar, né? Ave Maria. Então, ó, a primeira coisa que você vai entender também, aliás, a segunda coisa, né? É que a gente vai ter uma coisinha que a gente chama de dados. Ó, os dados, eles são, basicamente, aliás, deixa eu botar até aqui embaixo, né? Quando a gente fala sobre os dados, eles são a base para a gente poder ter o quê? Ó, a nossa informação. Quando a gente fala sobre os dados, gente, os dados, eles não possuem significado. Não possui significado. É tudo que está no universo. Professora, me dá um exemplo. Dou. Coisa, você, linda, pessoa, azul. Vou dar um exemplo muito simples, ó. Eu moro aqui, eu vou botar o meu número de telefone, tá certo? Eu vou botar aqui, 85 9 99 24 99 96, essa ruma de 9 mesmo. E aí vou explicar isso aqui de maneira muito tranquila para você. Se eu colocar só o número 9, colocar só aqui, ó, o número 9. Esse número 9, ele tem algum significado? Aí você diga, não tem. Não possui nenhum significado. Certo? Agora, a partir do momento que você vê esse conjunto de números, você entende o seguinte, ó, você entende que esse aqui é o DDD, certo? Vou botar até aqui, ó, DDD-CE. Você entende que esse aqui é o prefixo e esse daqui é um número do meu telefone. Se eu falar só o 9, não tem significado, porque 9 pode ser um número, pode ser 9 pessoas, 9 coisas, 9 cadeiras, 9 pincéis. Tá? Não tem significado, é um dado, tá? Solto no universo. A partir do momento que eu transformo isso aqui, ó, em uma informação, aliás, a partir do momento que eu pego os dados e organizo eles possuem um significado, como exemplo do número do meu telefone. O número do meu telefone, galera, o número do meu telefone é o quê? É uma informação. É um conjunto de dados. Certo? Beleza? Então, os dados formam as informações. Não confunda os dois. São duas coisas distintas e uma coisa forma a outra. E a partir da informação é que a gente tem informática. Certo? A palavra informática, ela quer dizer, ó, informação automática. Olha que lindo, gente. A partir do momento que eu tenho a informação automática, eu tenho o quê? Ó, eu tenho a informática. A linda, maravilhosa, né? Melhor de todas as disciplinas. A gente vai ter a nossa informática.
Beleza? Show de bola? Então, vamos pra cá, ó. Vamos pra cá, pra gente poder entender essa parada aqui. Vamos pro nosso slide. Tá, galera? Então, quando a gente fala sobre arquitetura, o que é informática? É o substantivo feminino, né? Que é a junção dessas duas palavras. E a gente fala, gente, também... Vamos pra cá, ó. Volta aqui pra mim, ó, na nossa aula. E o que é que ela faz, professor? O que é que ela faz, né? Quando a gente fala sobre a informática, galera, a informática, ela é a ciência... Informática, olha que lindo, maravilhoso. Vou apagar um monte de vezes, para ficar bonito no seu print, tá? Informática. Eu tô escutando você, tá? A informática, ela é a ciência, certo? Que estuda o tratamento, vou botar em ordem aqui, ó, o armazenamento, o tratamento, o processamento, certo? E tratamento e armazenamento dessas informações. E a coleta dessas informações. Então, a informática, ela faz tudo isso, ó. Se na sua prova vinha perguntando o que a informática faz, né? Ela é a ciência que vai processar, coletar, tratar e armazenar as informações, que nem tem dizendo aqui, ó, no seu slidezinho, beleza? Show de bola? Então, não esquece disso não. Na tua prova, pode perguntar não só o que é informática, mas o que a informática estuda, o que a informática faz. Você concorda comigo? Vou botar aqui isso aqui para você ir marcando comigo, tá? Você concorda comigo que através da automação da informação, você pode armazenar as informações? Posso, professora. Você concorda comigo? Vou botar até em azul, porque o vermelho dá uma... Aliás... Vou botar essa vermelha aqui para dar um charme. O tratamento, as informações, elas são tratadas. Professora, como assim tratadas, né? Tratar, eu trato o peixe. Deixa eu explicar isso para vocês. Vamos imaginar que você está procurando um número de telefone na sua agenda telefônica do seu celular. Você bota lá a primeira letra, G. Vai aparecer o meu número, né? Da Graziela. Então, você está tratando essas informações, não bem tudo, né? Você consegue tratar essas informações no processamento, né? Que é tudo que você faz, e na coleta dessas informações. Então, tudo isso é informática, beleza? Show de bola? Então, vamos voltar cá, vamos pagar a professora Armaria, a professora Sara fala, escreve, meu Deus, né? Demais. Outra coisinha que a gente vai falar agora é como as máquinas, elas vão conversar com a gente com as máquinas, né? Professora, não tô nessa vibe não, né, de ficar conversando não. Então, sabe, meu conversa, né, com as inteligências artificiais, com as assistentes, né, mas eu não converso muito não é muito minha vibe não, né, professora? Então, deixa eu explicar isso aqui pra vocês rapidão. Quando a gente fala disso, deixa eu passar o slidezinho aqui, que é pra ficar num ponto, certo? Quando a gente fala disso, gente, a primeira coisa que a gente vai entender é que a gente vai ter dispositivos, máquinas, né, os nossos computadores aqui, ó. Nossos computadores, beleza? Esses computadores, eles vão entender as informações de um jeito diferente que eu e você, ó, nós seres humanos, vamos entender as informações, beleza? Deixa eu botar um carinha sorrindo aqui, né? Que ele tá assistindo a aula de informática, ele tem que ficar feliz. Então, o ser humano, ele vai entender as informações de um jeito distinto dos computadores. Professor, faz muito tempo que eu não mexo no computador. Você tem um celular? Se você tiver um celular, é um computador de mão, é a mesma coisa, tá? Isso aqui já foi até pergunta de prova. Deixa eu botar um bisu aqui, uma dica. Dica. Tá? O seu celular nada mais é do que um computador de mão. Certo? Deixa eu ver se eu consigo. Imagina que isso aqui é uma mão, tá, galera? Não ficou muito bonito não, né? Vou escrever mesmo. Um computador de mão, tá? E aí, quando a gente fala disso, nosso celular é um computador de mão, o que a gente tem que entender? Que eu, ser humano, vou me comunicar com o computador e o computador vai se comunicar comigo.
Como, professor? Se a gente vai entender as informações de maneira distinta. Eu vou lá, vou explicar isso aqui bem direitinho para você. Eu e você, ser humano, certo? Nós, seres humanos, a gente vai entender as informações, todo o sistema numérico que a gente conhece, né? Ele parte de um sistema numérico decimal. A base numérica que a gente usa é uma base decimal. Professora, como assim? Ó? Vou botar aqui, ó. Tudo que a gente entende por numeração é uma numeração decimal. Professora, como assim? Vou explicar uma coisa para vocês. Eu quero que você conte quantos dedos você tem nas duas mãos. Você vai dizer, professor, lógico que eu tenho 10. Então, a partir disso, né, a nossa evolução, a gente pautou toda a nossa base numérica nesses 10 números. Professor, eu não acredito não. Pô, vamos ver aqui, ó, rapidão, para a gente entender isso aqui. Eu tenho ó, o número 0, o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esse aqui, ó, certo? É a nossa base, certo? É a forma com que eu, ser humano, consigo interpretar, né? Consigo entender os números. Professora, me dá um exemplozinho aí? Dou na hora. Essa numeraçãozinha que a gente vai ter aqui, eu quero que você olhe para cá agora e coloque a data do seu nascimento, tá? Entre esses números. Rapidão, olha aí. Tá, professora. Eu quero que você agora pense na numeração no número do seu telefone, tá? Entre esses números? Sim. Eu quero que você pense agora no dia de hoje, né? Na hora que você saiu de casa. Então, tá entre essa numeração, porque eu, ser humano, vou entender sempre o que, ó? A base que eu vou utilizar vai ser a base decimal. Professora, o meu computador, ele é inteligentão que nem eu, né? Ele é muito inteligente? Não. O seu computador, ele é meio, né, tapado, né? Vamos dizer assim. Por quê? Porque ele só entende, ó, ele só entende essa numeração aqui, ó, base binária. Ele só vai entender o binário. Literalmente é isso. Como assim, professora? Binário? Ele só vai entender, gente, dois números, ó, 0 e 1. O seu computador, a numeração que ele vai entender, certo? É a base binária. Certo? É a base binária. Professora, como assim? Me explica aí melhor. Eu vou botar até como aparece nas provas, tá, gente? Pode aparecer aqui, ó, base 10 e aqui, ó, base 2. Professora, como assim? Por que 2? Porque aqui eu só tenho 2 números. Se você for contabilizar, você vai ter 10 números. Essa é a base que a gente vai utilizar. Professora, e aí como é que eu, ser humano, vou me comunicar com o computador e o computador vai se comunicar comigo? Aí vamos para a observação suprema aqui, ó. Vamos para OBS. OBS, doutor. Vamos para OBS. Olha aqui que interessante. Quando a gente fala nessa observação, o que é que acontece? Existe, gente, uma coisa chamada de tabela ASCII. Certo? Essa tabela, ela é uma tabela, ó, mundial. O mundo todo vai utilizar ela. Nessa tabela mundial, o que é que vai acontecer? A gente vai ter uma codificação. E esses códigos, eles vão ser 256 códigos. Calma, não mude o canal, não mude. 2 elevado a 8, não mude o canal para ficar melhor. 2 elevado a 8, que vai ser igual a 256 códigos. Como assim, professora? Me explica melhor. Todos os números, todos os caracteres, e vou botar aqui para você entender, ó. Todos os caracteres possuem um código. Todos os caracteres possuem o quê, ó? Um código. Todos os caracteres possuem um código. Professora, me prove, me mostre essa observação suprema. Mostro sim. Vamos imaginar a letra A. Eu gosto de usar a letra A porque é a primeira letra do alfabeto, tá, gente? Letra A. A letra A, ela é o binário, ela corresponde a uma numeração, que é a numeração, ó, 65. Certo? Isso aqui no binário, ele vai dar uma numeração bonitinha aqui pra gente. Como assim, professora? Vamos lá. Eu tenho uma letra A. A letra A, nessa tabela aqui, ó, na tabelinha, que é a tabelinha mundial. Ele vai ser transformado no número 65 e esse número 65 automaticamente vai ser transformado numa numeração binária. 4,
32, 16, 8, 2 e 1, certo? A numeração. Daqui a pouco você vai estar fazendo isso aqui de cabeça também, tá bom? Não se preocupe não que você vai estar fazendo isso aqui de cabeça. Então, a letra A, ela é ou não é um caractere? É. Essa letra A, ela vai ser convertida, ela representa uma numeração em decimal, certo? Então, eu tenho um caractere, ela representa uma numeração em decimal, e essa numeração em decimal, ela vira o quê, ó? Ela vira um conjunto de números binários. Professora, eu nunca vi isso aqui na minha vida. Viu? Você já viu. Quando a gente fala do binário, gente, a gente usa isso aqui todo dia, ó. Esse aqui é o botãozinho power, ligar e desligar, sim ou não, verdadeiro ou falso. Aquele botão que você usa para ligar a luz, tá bom? Então, tudo que você pauta é em 0 e 1, verdadeiro ou falso, beijei ou não beijei, estudei ou não estudei. Isso aqui é uma informação dual que a gente utiliza basicamente para fazer tudo, tá bom? Professora, beleza, entendi isso aqui. Eu tenho um caractere, esse caractere, ele é convertido em número decimal, ele representa, né, essa numeração em decimal e vira um conjunto de binários. Beleza, até aí show de bola. E aí, vamos aprofundar esse conhecimento, né? É importante a gente aprofundar esse conhecimento. Vou aqui pro meu slide rapidão, só pra gente consolidar. Outra coisa que a gente não pode deixar de passar, gente, tá no slide? Tá? Outra coisa que a gente não pode deixar passar, gente, que é a informática, você vai aprender com repetições. Então, a gente vai falar várias e várias e várias vezes até você aprender, entender e conseguir estudar e gostar de estudar isso aqui sozinho, tá bom? Então, como é que os computadores vão entender as informações? A gente vai ter as nossas máquinas que vão se comunicar, né? Que vão trabalhar apenas com zeros e uns. Beleza? E eu, ser humano, vou utilizar um sistema diferente, que é a base 10, que é de 0 até o 9. Todos os seres humanos vão trabalhar com isso. Beleza? E eu, ser humano, vou ter que me comunicar com o computador. E aí, como é que eu faço isso? Né? Através dessa numeração linda e maravilhosa, que é chamada, certo, de binário, que é nosso bit. E aí eu vou explicar isso aqui para vocês. Volta aqui para mim, rapidão, bem bonitinho. Professora, beleza, eu entendi que eu tenho um conjunto de binários. Esse binário, gente, ele pode ser chamado também, ó, como você viu aqui no slide, de bit. Isso daqui é a menor unidade de medida que você tem na informação. Menor unidade de medida. Essa menor unidade de medida que você vai ter, quando a gente fala sobre as grandezas, significa dizer que é só um númerozinho, certo? É um númerozinho desse. Se a gente for contabilizar, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 númerozinhos, 8 bits. Isso daqui, professora, quer dizer alguma coisa pra mim? Lógico que quer dizer. Então, vamos entender o que quer dizer isso aqui, ó. Bem rapidinho, tá? Vou apagar aqui. A gente vai fazer umas caixinhas bem lindas. Bem lindas. Deixa eu apagar aqui. Pra gente poder entender. Vou fazer uma caixinha, né? Vou fazer lindão aqui, ó. Pra gente entender aqui. Então, vou ter uma caixinha. 2, 3, 4, 5, 6. Aí você acelera, essa parte você acelera. Pra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vamos botar de novo aqui essa numeraçãozinha aqui, ó. 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Esse conjuntão, quando a gente tem, ó, 8 bits, que a gente já entendeu que o bit é ou esse 0 ou esse 1, certo? Um conjunto de 8 bits é equivalente, ó, a 1 byte. E quando a gente fala de 1 byte, gente, a gente vai falar da nossa unidade de medida, certo? Da nossa unidade de medida. Quando a gente tem um conjunto de 8 bits, a gente tem 1 byte. Então, a gente para nesse momento aqui. Vemos aqui pro slide, ó. Pro nosso slidezinho. A cada, né, 8 bits, a gente vai ter o quê? Um conjunto de 1 byte. E aí, a partir daqui, o que a gente vai poder entender, ó? Que as informações, gente, elas vão conter esse quantitativo aqui, volta aqui pro quadro aqui, ó, esse quantitativo. Professora, me prove, né? Tá começando a ficar chata, não tô entendendo mais nada. Vamos pra questão, né? Vamos resolver a questão. Vou apagar aqui.
Pra gente poder entender, né? E você conseguir responder as questões. Outra coisa, eu tô apagando qualquer coisa, você volta, né? Outro vídeo bonitinho. E vamos responder as duas questõezinhas. Beleza? Duas questõezinhas. Questão número 1. Vamos imaginar que eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho o nome Ana. Nesse nome Ana, eu quero saber, ó, a quantidade de bits. Professora, quantidade de bits? Exatamente. Então, vamos lá, ó. Eu não expliquei pra vocês que todos os caracteres... Vamos botar essa observação de novo, ó. Vou botar esse bizu aqui de novo. Eu não expliquei pra vocês que todos os caracteres têm um código. Um código, não é? Esse código, gente, sempre, não é só às vezes, não é de vez em quando, não é somente, sempre vai ter um quantitativo de 8 bits. Eu sugiro até que você pare essa aula agora e veja quantos bits tem o seu nome. Professora, como assim? Vamos pra cá, ó. Vamos pra questão. Ana, vamos botar bem grandão, ó. Ana. Vamos lá. Ana tem quantos caracteres? Professora, Ana tem 3 caracteres. 1 caractere, 2 caracteres, 3 caracteres. Beleza. Cada caractere tem quantos bits? Professora, 8. 8 bits. 8 bits. 8 bits. Show. Se a gente for somar essa quantidade de bits, se a gente for somar 8 mais 8 mais 8, eu tenho equivalente a 24 bits. 24 bits. Ah, professor, entendi demais. Achei muito interessante. Beleza? Show de bola. Vamos para a próxima questãozinha. Agora, gente, eu quero saber, ó, a quantidade, o número, certo? A quantidade, o número de bytes. Agora a gente vai subir um pouquinho. De bytes. Como assim? Vamos botar bem grandão, ó. Ana. Tá bom? Professora, eu já entendi que todo caractere possui um conjunto de 8 bits. Né? Todo caractere possui um conjunto de 8 bits. 8 bits. Cada 8 bits, cada conjunto de 8 bits representa o quê? Ó, vamos aqui para o nosso bizu supremo. 1 byte. Vamos para o Necta, né, gente? Aí eu quero que você grife aí, ó. Bote aí no seu caderno. Bote uma estrelinha. Se você for tentar um curso muito difícil, isso é uma possível questão de prova, tá? Possível questão de prova. E aí, olha aqui que interessante. Ah, professor, entendi. Então, aqui eu tenho 8 bits, então eu tenho 1 byte, né? Eu tenho 8 bits, tenho 1 byte. Eu tenho 8 bits, eu vou ter 1 byte. Exatamente. Vou botar até por extenso aqui, tá, galera? Já já a gente vai entender aqui. Se eu for somar essa quantidade de bytes, eu vou ter o quê, ó? 3 bytes. E eu vou ter um quantitativo de 24 bits. Então, uma questão dessa é muito simples de você resolver. Muito simples. Só que se você não tivesse assistido essa aula, você não tivesse entendido o que é um dado, o que é uma informação, como a gente vai se comunicar, e esse sistema ficaria complexo, né? Pra você entender. Beleza? Então, a gente fica por aqui. Até a próxima aula. Tá bom? Volte sempre, tá bom? Dá um joinha se você gostou, tô brincando, tá, gente? Não tem joinha, não. Beijo, até a próxima aula.